Quem tem diabetes, será que pode consumir a farinha de rosca? Essa é uma dúvida que eu recebo com muita frequência. No vídeo dessa semana nós vamos avaliar a tabela nutricional, a lista de ingredientes e dizer se você que possui diagnóstico de diabetes pode consumir ou não esse tipo de produto. Então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se as pessoas soubessem o perigo que é os alimentos que elas acabam incluindo para poder comer uma farinha de rosca, elas deveriam ficar bem atentas. Então, bora falar sobre ela para que elas possam entender e assim aprender mais sobre alimentação. Bora lá! Olá, sou Edu Rodrigues, sou diabético tipo 1 há mais de 25 anos, sou farmacêutico e criador do canal Edu Diabetes, onde nós temos como propósito levar informação de uma maneira acessível e descomplicada a todos os diabéticos espalhados por todo esse nosso Brasil e também ao longo de todo o mundo, independentemente do tipo de diagnóstico de diabetes que você possa vir a ter. Pré-diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipo LADA ou diabetes tipo MOD. Saiba que você é muito bem-vindo para poder aprender cada vez mais sobre alimentação, sobre tratamento, sobre como você lida com a atividade física e o mundo do diabetes. Assim, eu tenho certeza que você vai melhorar o seu tratamento, ganhar mais saúde, mais qualidade de vida e o principal, viver livre do aparecimento de complicações a médio e longo prazo, que eu tenho certeza que é isso que você busca, não é verdade? E no episódio do Quem Tem Diabetes dessa semana, nós vamos avaliar a farinha de rosca. Essa farinha que é amplamente conhecida em todo o território e eu tenho certeza que muita gente aí utiliza ou tem dúvida se pode utilizar ou não. Então, inicialmente nós vamos avaliar a tabela nutricional que eu vou deixar aqui agora para que vocês possam entender de uma vez por todas se pode incluir aí na sua rotina ou não. Então, inicialmente nós vamos avaliar aí 100 gramas de farinha de rosca para facilitar o seu entendimento. Lembrando que uma embalagem como essa possui 500 gramas, então seria 1/5 dessa quantidade que nós iremos avaliar. Então, em 100 gramas de farinha de rosca, nós teremos 347 calorias, uma quantidade bem elevada. Já em relação à presença de carboidratos, nós teremos 70 gramas de carboidratos, então uma quantidade bem alta de carboidratos, 70% é somente carboidratos. Já em relação à presença de proteínas, 13 gramas, uma quantidade até interessante. Em relação à presença de gorduras totais, 1,7 gramas, ou seja, não é um produto gorduroso. Já em relação à presença de fibras, 3,2 gramas de fibras, uma quantidade ok. Então, agora nós vamos falar a respeito da lista de ingredientes que compõe a farinha de rosca, porque muita gente tem dúvida em relação ao que tem de ingredientes nesse produto, e os ingredientes são bem simples, que vão ser farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, além de sal. Então, a farinha de rosca é nada mais, nada menos do que a farinha de trigo normal. Então, respondendo à pergunta, o diabético deve evitar a utilização de farinha de rosca, a não ser que você inclua em alguma receita de forma moderada, limitada, pouca quantidade. Se você incluir 100 gramas para poder empanar, por exemplo, uma carne, por exemplo, como está na embalagem aqui, ó, uma coxinha, aí você vai acabar dificultando o seu tratamento, pois é um alimento com grande quantidade de carboidrato, um alto índice glicêmico, vai fazer a glicose subir de forma rápida e isso não é bom para quem possui diagnóstico de diabetes. Então,
Caso você utilize a farinha de rosca para poder empanar um frango, por exemplo, aí você pode misturar com alguma outra farinha, como a farinha de amêndoas, para diminuir a quantidade de carboidratos totais e assim evitar um pico de glicemia. Mas o ideal é evitar, é deixar de lado, não ter em casa, para você não fazer uma coxinha e empanar com farinha de rosca, juntar a massa que já vai ter carboidratos e assim você tem o prato cheio para aumentar a sua glicemia, tá ok? E esse foi o produto que eu escolhi essa semana para podermos avaliar de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Se você quer ter um produto, um alimento, um suplemento, uma sobremesa, um doce avaliado por mim, não deixe de comentar aqui embaixo, pois eu anoto todas as sugestões que vocês mandam e a partir daí eu vou escolhendo as melhores opções para podermos falar de uma forma mais aprofundada, mais detalhada aqui no canal e consequentemente você vai aprender mais sobre a alimentação, pois o grande segredo de quem possui diagnóstico de diabetes e quer melhorar o tratamento está na alimentação, saber escolher os alimentos de forma correta, a quantidade correta e a partir daí criar um ambiente onde você tem uma alimentação equilibrada, saudável, mas que tenha opções e assim consiga viver em equilíbrio com mais qualidade de vida, com boa glicemia, boa glicada e viver livre do aparecimento de complicações a médio e longo prazo, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, não deixe de compartilhar com seu amigo que possa ter dúvidas a respeito da farinha de rosca, pois às vezes ele está consumindo no seu dia a dia e não sabe por que a glicose está sempre descontrolada, tá ok? Pois afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e assim o canal continua crescendo, evoluindo, continua fazendo com que você tenha maior qualidade de vida e assim ganhe cada vez mais saúde. Agora eu quero que você pare tudo que está fazendo aí e deixe a sua nota aqui embaixo, de 0 a 10. Qual a nota para esse vídeo, para que dessa forma eu possa entender o que vocês querem ver aqui no canal e assim a gente pode criar conteúdos bem legais, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, aprendendo mais sobre diabetes, saúde, qualidade de vida, melhoria do tratamento, alimentação e assim ganhar mais autoestima, boa qualidade no tratamento e viver livre de complicações, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.